assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Essa história já começa no modo tensão total. Tem um prédio lotado de gente e um maluco chamado Howard Payne, que é um ex-policial nada feliz com a vida, resolve instalar bombas no elevador. Ele quer grana e, claro, causar um belo caos. Só que aí entram em cena dois policiais da divisão de explosivos, Jack Traven, Keanu Reeves, e Harry Temple, Jeff Daniels. Esses caras não são do tipo que foge do problema. Pelo contrário, eles correm direto para ele. Depois de uma sequência cheia de adrenalina, eles conseguem salvar todo mundo antes que o pior aconteça. Só que Howard consegue escapar e Jack já sente que isso não vai acabar ali. Dias depois, Jack está tomando seu café da manhã, pensando que o perigo tinha passado, quando toca o telefone e não é para avisar de promoção no mercado. É o próprio Howard rindo da cara dele e dizendo que tem um novo joguinho. Só que agora o brinquedo é bem maior. Um ônibus escolar urbano lotado de passageiros inocentes com uma bomba armada para explodir se o veículo desacelerar abaixo de 80 km por hora. É isso mesmo que você entendeu. Se o motorista pisar no freio, bum! Todo mundo vira história. Jack sai voando pelas ruas de Los Angeles, encontra o ônibus e tenta avisar o motorista sobre a bomba. Mas claro, as coisas não são simples. Um dos passageiros acha que ele ameaça, dá confusão e, no meio da tensão, o motorista é ferido. É aí que entra Annie, uma passageira que acaba assumindo o volante. Ela não tem carteira de motorista válida, mas não tem escolha. E é nesse momento que o ônibus vira praticamente um foguete sobre rodas no meio da cidade. O problema é que, com o trânsito maluco de Los Angeles, manter o ônibus acima de 80 km por hora é praticamente missão impossível. Tem engarrafamento, carros atravessando, acidentes, obras e qualquer segundo perdido pode ser o último. Enquanto isso, Jack vai usando cada segundo para tentar descobrir como desarmar a bomba ou enganar Howard, que está assistindo tudo de longe com um sorriso de vilão. O ônibus começa a pegar danos, o combustível vai embora e a pressão só aumenta. Eles fazem manobras absurdas, incluindo uma cena icônica onde o ônibus literalmente salta sobre um pedaço quebrado da estrada. Tudo isso enquanto Jack mantém contato com a polícia e tenta bolar um plano sem deixar ninguém entrar em pânico. Tarefa quase impossível. Mas Howard não tá para brincadeira. Ele começa a fazer chantagem e tenta antecipar qualquer passo da polícia. Só que o Jack é teimoso e resolve entrar por baixo do ônibus em movimento num ato completamente insano para tentar mexer na bomba. Não dá certo como ele queria, mas ele percebe um detalhe. Howard tem câmeras no ônibus para ver tudo. Isso muda o jogo. Eles conseguem fazer um truque. Transmitem imagens gravadas para que Howard ache que está vendo o ônibus em tempo real, enquanto Jack e Annie evacuam os passageiros de forma improvisada, com o veículo ainda correndo. Mas mesmo depois que parece que acabou, o Howard sequestra Annie e leva para um metrô armando mais uma bomba. É claro que o Jack não ia deixar barato. Ele persegue o cara e a briga final é intensa. No fim, Jack salva Annie e Howard tem um destino explosivo que ele mesmo provocou. Imagina um prédio chique, lotado de gente de terno, salto alto, pasta na mão, todo mundo vivendo seu dia normal. Aí, do nada, o elevador dá aquela tremida sinistra. Para de repente e clank, as luzes piscam. Só que não é um defeito qualquer. É um esquema armado por um cara que não tá nem aí pra vida de ninguém. Esse é o Howard Payne, um ex-policial que sabe tudo sobre bombas e resolveu usar esse conhecimento pro lado errado. Ele prende as pessoas lá dentro e coloca explosivos no sistema, exigindo dinheiro para liberar todo mundo. É o famoso me paga ou vai dar ruim. Nesse momento, quem chega para resolver? Jack Traven e Harry Temple, dois policiais da divisão de desarme de bombas que têm mais coragem que juízo. Eles chegam cheios de equipamentos, avaliam a situação e percebem que o cara tá levando o jogo a sério. Jack, que é o tipo de policial que não sabe ficar parado, começa a pensar em como chegar no vilão antes que ele detone tudo.
Eles descobrem que o Howard está escondido num ponto estratégico do prédio, controlando tudo de longe. Só que o problema não é só o cara, é o tempo. A bomba no elevador não espera e as pessoas lá dentro estão entrando em pânico. Tem gente chorando, tem gente gritando e o peso da cabine faz o cabo estourar aos poucos. Jack e Harry bolam um plano maluco, usar um guindaste do próprio prédio para segurar o elevador e impedir que ele despencasse. É arriscado demais, mas é isso ou todo mundo morre. Eles correm contra o tempo, ajustam o equipamento e finalmente conseguem estabilizar a cabine. Só que ainda tem um detalhe: como tirar todo mundo de lá sem ativar a bomba? Com muito cuidado, eles começam a puxar os passageiros um por um, enquanto Jack e Harry tentam ganhar tempo com Howard pelo rádio, como se estivessem negociando. Mas o vilão não é bobo. Percebe que está perdendo o controle e tenta explodir tudo de uma vez. Nesse momento, Jack e Harry fazem o impossível. Aceleram o resgate e conseguem tirar todo mundo segundos antes do elevador despencar, destruindo o poço inteiro. A cena é intensa, cheio de barulho de metal retorcendo, poeira no ar e aquele frio na barriga de "Meu Deus, será que vai dar tempo?". E é aí que rola o confronto. Jack e Harry conseguem rastrear Howard até uma sala de manutenção do prédio. A tensão fica tão alta que dá para cortar com uma faca. Tem perseguição pelos corredores, troca de tiros e, no meio dessa confusão, Howard aciona mais um truque. Ele plantou uma bomba na própria saída, tentando garantir a fuga. Só que Jack é rápido. Ele percebe a armadilha e salva Harry na hora. Eles cercam Howard, mas o cara é esperto e consegue escapar pelo subterrâneo, sumindo feito fumaça. A operação acaba com todo mundo vivo, mas com a sensação de que o jogo ainda não terminou. E Jack? Ele fica com aquele instinto de policial que sabe que a história não acabou. Um tipo de pressentimento que diz: esse cara vai voltar, e quando voltar, vai ser pior. O dia começa tranquilo para Jack Traven. Depois do caos no prédio, ele está tentando viver como se fosse um dia normal. Tá lá, tomando seu café, respirando fundo, até que o telefone toca. Mas não é ligação de amigo, nem de chefe. É a voz que ele mais não queria ouvir. Howard Payne. O tom é sarcástico, cheio de deboche. E ele não perde tempo. Tem um joguinho novo para você, Jack. Vamos ver se consegue salvar essas pessoas também. E aí Howard explica a regra. Se é que dá para chamar aquilo de regra. Ele colocou uma bomba dentro de um ônibus urbano. O mecanismo é simples e cruel. Quando o ônibus atingir 80 km por hora, o detonador arma. A partir daí, se a velocidade cair abaixo de 80, a bomba explode e todo mundo morre. Simples, direto e impossível de não dar errado. Jack não pensa duas vezes. Pega o carro, liga para o centro de comando e começa a caçada pelo ônibus. O problema é que ele tem que encontrar o veículo antes que chegue nos 80 km por hora. Só que o trânsito de Los Angeles não é exatamente o mais amigável. Quando finalmente vê o ônibus, já é tarde. Ele está correndo, a bomba está armada e a tensão sobe instantaneamente. Jack tenta se aproximar e avisar o motorista, mas como explicar isso sem parecer um maluco? Ele se coloca ao lado do ônibus e grita, mas o barulho da rua engole as palavras. Então ele toma a decisão mais louca. Pula de um carro em movimento direto para dentro do ônibus. Só que ao entrar, a situação piora. Um dos passageiros, nervoso e assustado, acha que Jack é ameaça e puxa uma arma. O clima já é de pânico e no meio da confusão, o motorista leva um tiro acidental. Sem motorista e sem poder parar, o ônibus está prestes a virar um desastre. É aí que Annie, uma passageira comum que só queria chegar ao trabalho, é empurrada para frente e acaba no volante. Ela não tem carteira válida porque foi suspensa, mas agora não importa. Ou ela dirige ou todo mundo morre. E olha, dirigir um ônibus gigante no meio do trânsito, sem poder reduzir, é um desafio que nem piloto de corrida quer encarar. A partir daí começa um verdadeiro balé caótico pelas ruas.
Andy tenta manter o controle, desviando de carros, pedestres, caminhões e até obras na pista. Jack fica na parte de trás, tentando acalmar os passageiros e, ao mesmo tempo, manter contato com a polícia pelo rádio. Enquanto isso, Howard está em algum lugar assistindo tudo com um sorriso diabólico, controlando o pânico como se fosse um reality show mortal. Cada minuto que passa traz um novo problema. O trânsito começa a se fechar na frente deles e Jack tem que encontrar rotas alternativas no improviso. A polícia monta esquemas para limpar as ruas, mas o trânsito de Los Angeles parece um inimigo tão perigoso quanto o próprio Howard. A tensão atinge o pico quando eles recebem a notícia de que um trecho da estrada à frente simplesmente não existe. Está em obras, com um buraco de vários metros. Jack sabe que parar é morte certa. Então a única saída é acelerar. Sim, acelerar um ônibus carregado com passageiros e uma bomba para tentar pular sobre o vão. Annie pisa fundo, todo mundo segura o fôlego e o ônibus faz o salto mais improvável e insano que alguém já viu. Milagre ou física milagrosa a favor, eles conseguem passar, mas o impacto quase desmonta o veículo. Essa história já começa no modo tensão total. Tem um prédio lotado de gente e um maluco chamado Howard Payne, que é um ex-policial nada feliz com a vida, resolve instalar bombas no elevador. Ele quer grana e, claro, causar um belo caos. Só que aí entram em cena dois policiais da divisão de explosivos, Jack Traven, Keanu Reeves, e Harry Temple, Jeff Daniels. Esses caras não são do tipo que foge do problema. Pelo contrário, eles correm direto para ele. Depois de uma sequência cheia de adrenalina, eles conseguem salvar todo mundo antes que o pior aconteça. Só que Howard consegue escapar e Jack já sente que isso não vai acabar ali. Dias depois, Jack está tomando seu café da manhã, pensando que o perigo tinha passado, quando toca o telefone e não é para avisar de promoção no mercado. É o próprio Howard rindo da cara dele e dizendo que tem um novo joguinho. Só que agora o brinquedo é bem maior. Um ônibus escolar urbano lotado de passageiros inocentes com uma bomba armada para explodir se o veículo desacelerar abaixo de 80 km por hora. É isso mesmo que você entendeu. Se o motorista pisar no freio, bum! Todo mundo vira história. Jack sai voando pelas ruas de Los Angeles, encontra o ônibus e tenta avisar o motorista sobre a bomba. Mas claro, as coisas não são simples. Um dos passageiros acha que ele é ameaça, dá confusão e no meio da tensão o motorista é ferido. É aí que entra Annie, uma passageira que acaba assumindo o volante. Ela não tem carteira de motorista válida, mas não tem escolha. E é nesse momento que o ônibus vira praticamente um foguete sobre rodas no meio da cidade. O problema é que, com o trânsito maluco de Los Angeles, manter o ônibus acima de 80 km por hora é praticamente missão impossível. Tem engarrafamento, carros atravessando, acidentes, obras e qualquer segundo perdido pode ser o último. Enquanto isso, Jack vai usando cada segundo para tentar descobrir como desarmar a bomba ou enganar Howard, que está assistindo tudo de longe com um sorriso de vilão. O ônibus começa a pegar danos, o combustível vai embora e a pressão só aumenta. Eles fazem manobras absurdas, incluindo uma cena icônica onde o ônibus literalmente salta sobre um pedaço quebrado da estrada. Tudo isso enquanto Jack mantém contato com a polícia e tenta bolar um plano sem deixar ninguém entrar em pânico. Tarefa quase impossível. Mas Howard não tá para brincadeira. Ele começa a fazer chantagem e tenta antecipar qualquer passo da polícia. Só que o Jack é teimoso e resolve entrar por baixo do ônibus em movimento num ato completamente insano para tentar mexer na bomba. Não dá certo como ele queria, mas ele percebe um detalhe. Howard tem câmeras no ônibus para ver tudo. Isso muda o jogo. Eles conseguem fazer um truque. Transmitem imagens gravadas para que Howard ache que está vendo o ônibus em tempo real, enquanto Jack e Annie evacuam os passageiros de forma improvisada, com o veículo ainda correndo. Mas mesmo depois que parece que acabou, o Howard sequestra Annie e leva para um metrô armando mais uma bomba. É claro que o Jack não ia deixar barato.
Ele persegue o cara e a briga final é intensa. No fim, Jack salva Annie e Howard tem um destino explosivo que ele mesmo provocou. Imagina um prédio chique, lotado de gente de terno, salto alto, pasta na mão, todo mundo vivendo seu dia normal. Aí, do nada, o elevador dá aquela tremida sinistra. Para de repente e clank, as luzes piscam. Só que não é um defeito qualquer. É um esquema armado por um cara que não tá nem aí pra vida de ninguém. Esse é o Howard Payne, um ex-policial que sabe tudo sobre bombas e resolveu usar esse conhecimento pro lado errado. Ele prende as pessoas lá dentro e coloca explosivos no sistema, exigindo dinheiro para liberar todo mundo. É o famoso me paga ou vai dar ruim. Nesse momento, quem chega para resolver? Jack Traven e Harry Temple, 2 policiais da divisão de desarme de bombas que têm mais coragem que juízo. Eles chegam cheios de equipamentos, avaliam a situação e percebem que o cara tá levando o jogo a sério. Jack, que é o tipo de policial que não sabe ficar parado, começa a pensar em como chegar no vilão antes que ele detone tudo. Eles descobrem que o Howard está escondido num ponto estratégico do prédio, controlando tudo de longe. Só que o problema não é só o cara, é o tempo. A bomba no elevador não espera e as pessoas lá dentro estão entrando em pânico. Tem gente chorando, tem gente gritando e o peso da cabine faz o cabo estourar aos poucos. Jack e Harry bolam um plano maluco, usar um guindaste do próprio prédio para segurar o elevador e impedir que ele despencasse. É arriscado demais, mas é isso ou todo mundo morre. Eles correm contra o tempo, ajustam o equipamento e finalmente conseguem estabilizar a cabine. Só que ainda tem um detalhe: como tirar todo mundo de lá sem ativar a bomba? Com muito cuidado, eles começam a puxar os passageiros um por um, enquanto Jack e Harry tentam ganhar tempo com Howard pelo rádio, como se estivessem negociando. Mas o vilão não é bobo. Percebe que está perdendo o controle e tenta explodir tudo de uma vez. Nesse momento, Jack e Harry fazem o impossível. Aceleram o resgate e conseguem tirar todo mundo segundos antes do elevador despencar, destruindo o poço inteiro. A cena é intensa, cheio de barulho de metal retorcendo, poeira no ar e aquele frio na barriga de "Meu Deus, será que vai dar tempo?". E é aí que rola o confronto. Jack e Harry conseguem rastrear Howard até uma sala de manutenção do prédio. A tensão fica tão alta que dá para cortar com uma faca. Tem perseguição pelos corredores, troca de tiros e, no meio dessa confusão, Howard aciona mais um truque. Ele plantou uma bomba na própria saída, tentando garantir a fuga. Só que Jack é rápido. Ele percebe a armadilha e salva Harry na hora. Eles cercam Howard, mas o cara é esperto e consegue escapar pelo subterrâneo, sumindo feito fumaça. A operação acaba com todo mundo vivo, mas com a sensação de que o jogo ainda não terminou. E Jack? Ele fica com aquele instinto de policial que sabe que a história não acabou. O tipo de pressentimento que diz: esse cara vai voltar, e quando voltar, vai ser pior. O dia começa tranquilo para Jack Traven. Depois do caos no prédio, ele está tentando viver como se fosse um dia normal. Tá lá, tomando seu café, respirando fundo, até que o telefone toca. Mas não é ligação de amigo, nem de chefe. É a voz que ele mais não queria ouvir. Howard Payne. O tom é sarcástico, cheio de deboche. E ele não perde tempo. Tem um joguinho novo para você, Jack. Vamos ver se consegue salvar essas pessoas também. E aí Howard explica a regra. Se é que dá para chamar aquilo de regra. Ele colocou uma bomba dentro de um ônibus urbano. O mecanismo é simples e cruel. Quando o ônibus atingir 80 km por hora, o detonador arma. A partir daí, se a velocidade cair abaixo de 80, a bomba explode e todo mundo morre. Simples, direto e impossível de não dar errado. Jack não pensa duas vezes. Pega o carro, liga para o centro de comando e começa a caçada pelo ônibus. O problema é que ele tem que encontrar o veículo antes que chegue nos 80 km por hora. Só que o trânsito de Los Angeles não é exatamente o mais amigável. Quando finalmente vê o ônibus, já é tarde. Ele está correndo, a bomba está armada
e a tensão sobe instantaneamente. Jack tenta se aproximar e avisar o motorista, mas como explicar isso sem parecer um maluco? Ele se coloca ao lado do ônibus e grita, mas o barulho da rua engole as palavras. Então ele toma a decisão mais louca. Pula de um carro em movimento direto para dentro do ônibus. Só que ao entrar, a situação piora. Um dos passageiros, nervoso e assustado, acha que Jack é ameaça e puxa uma arma. O clima já é de pânico e no meio da confusão, o motorista leva um tiro acidental. Sem motorista e sem poder parar, o ônibus está prestes a virar um desastre. É aí que Annie, uma passageira comum que só queria chegar ao trabalho, é empurrada para frente e acaba no volante. Ela não tem carteira válida porque foi suspensa, mas agora não importa. Ou ela dirige ou todo mundo morre. E olha, dirigir um ônibus gigante no meio do trânsito, sem poder reduzir, é um desafio que nem piloto de corrida quer encarar. A partir daí começa um verdadeiro balé caótico pelas ruas. Andy tenta manter o controle, desviando de carros, pedestres, caminhões e até obras na pista. Jack fica na parte de trás, tentando acalmar os passageiros e, ao mesmo tempo, manter contato com a polícia pelo rádio. Enquanto isso, Howard está em algum lugar assistindo tudo com um sorriso diabólico, controlando o pânico como se fosse um reality show mortal. Cada minuto que passa traz um novo problema. O trânsito começa a se fechar na frente deles e Jack tem que encontrar rotas alternativas no improviso. A polícia monta esquemas para limpar as ruas, mas o trânsito de Los Angeles parece um inimigo tão perigoso quanto o próprio Howard. A tensão atinge o pico quando eles recebem a notícia de que um trecho da estrada à frente simplesmente não existe. Está em obras, com um buraco de vários metros. Jack sabe que parar é morte certa. Então a única saída é acelerar. Sim, acelerar um ônibus carregado com passageiros e uma bomba para tentar pular sobre o vão. Annie pisa fundo, todo mundo segura o fôlego e o ônibus faz o salto mais improvável e insano que alguém já viu. Milagre ou física milagrosa a favor, eles conseguem passar, mas o impacto quase desmonta o veículo. Essa história já começa no modo tensão total. Tem um prédio lotado de gente e um maluco chamado Howard Payne, que é um ex-policial nada feliz com a vida, resolve instalar bombas no elevador. Ele quer grana e, claro, causar um belo caos. Só que aí entram em cena dois policiais da divisão de explosivos, Jack Traven, Keanu Reeves, e Harry Temple, Jeff Daniels. Esses caras não são do tipo que foge do problema. Pelo contrário, eles correm direto para ele. Depois de uma sequência cheia de adrenalina, eles conseguem salvar todo mundo antes que o pior aconteça. Só que Howard consegue escapar e Jack já sente que isso não vai acabar ali. Dias depois, Jack está tomando seu café da manhã, pensando que o perigo tinha passado, quando toca o telefone e não é para avisar de promoção no mercado. É o próprio Howard rindo da cara dele e dizendo que tem um novo joguinho. Só que agora o brinquedo é bem maior. Um ônibus escolar urbano lotado de passageiros inocentes com uma bomba armada para explodir se o veículo desacelerar abaixo de 80 km por hora. É isso mesmo que você entendeu. Se o motorista pisar no freio, bum! Todo mundo vira história. Jack sai voando pelas ruas de Los Angeles, encontra o ônibus e tenta avisar o motorista sobre a bomba. Mas claro, as coisas não são simples. Um dos passageiros acha que ele é ameaça, dá confusão e no meio da tensão o motorista é ferido. É aí que entra Annie, uma passageira que acaba assumindo o volante. Ela não tem carteira de motorista válida, mas não tem escolha. E é nesse momento que o ônibus vira praticamente um foguete sobre rodas no meio da cidade. O problema é que, com o trânsito maluco de Los Angeles, manter o ônibus acima de 80 km por hora é praticamente missão impossível. Tem engarrafamento, carros atravessando, acidentes, obras e qualquer segundo perdido pode ser o último. Enquanto isso, Jack vai usando cada segundo para tentar descobrir como desarmar a bomba ou enganar Howard, que está assistindo tudo de longe com um sorriso de vilão.
O ônibus começa a pegar danos, o combustível vai embora e a pressão só aumenta. Eles fazem manobras absurdas, incluindo uma cena icônica onde o ônibus literalmente salta sobre um pedaço quebrado da estrada. Tudo isso enquanto Jack mantém contato com a polícia e tenta bolar um plano sem deixar ninguém entrar em pânico. Tarefa quase impossível. Mas Howard não tá pra brincadeira. Ele começa a fazer chantagem e tenta antecipar qualquer passo da polícia. Só que o Jack é teimoso e resolve entrar por baixo do ônibus em movimento num ato completamente insano para tentar mexer na bomba. Não dá certo como ele queria, mas ele percebe um detalhe. Howard tem câmeras no ônibus para ver tudo. Isso muda o jogo. Eles conseguem fazer um truque. Transmitem imagens gravadas para que Howard ache que está vendo o ônibus em tempo real, enquanto Jack e Annie evacuam os passageiros de forma improvisada, com o veículo ainda correndo. Mas mesmo depois que parece que acabou, o Howard sequestra Annie e leva para um metrô armando mais uma bomba. É claro que o Jack não ia deixar barato. Ele persegue o cara e a briga final é intensa. No fim, Jack salva Annie e Howard tem um destino explosivo que ele mesmo provocou. Imagina um prédio chique, lotado de gente de terno, salto alto, pasta na mão, todo mundo vivendo seu dia normal. Aí, do nada, o elevador dá aquela tremida sinistra. Para de repente e clank, as luzes piscam. Só que não é um defeito qualquer, é um esquema armado por um cara que não tá nem aí pra vida de ninguém. Esse é o Howard Payne, um ex-policial que sabe tudo sobre bombas e resolveu usar esse conhecimento pro lado errado. Ele prende as pessoas lá dentro e coloca explosivos no sistema, exigindo dinheiro para liberar todo mundo. É o famoso me paga ou vai dar ruim. Nesse momento, quem chega para resolver? Jack Traven e Harry Temple, dois policiais da divisão de desarme de bombas que têm mais coragem que juízo. Eles chegam cheios de equipamentos, avaliam a situação e percebem que o cara tá levando o jogo a sério. Jack, que é o tipo de policial que não sabe ficar parado, começa a pensar em como chegar no vilão antes que ele detone tudo. Eles descobrem que o Howard está escondido num ponto estratégico do prédio, controlando tudo de longe. Só que o problema não é só o cara, é o tempo. A bomba no elevador não espera e as pessoas lá dentro estão entrando em pânico. Tem gente chorando, tem gente gritando e o peso da cabine faz o cabo estourar aos poucos. Jack e Harry bolam um plano maluco, usar um guindaste do próprio prédio para segurar o elevador e impedir que ele despencasse. É arriscado demais, mas é isso ou todo mundo morre. Eles correm contra o tempo, ajustam o equipamento e finalmente conseguem estabilizar a cabine. Só que ainda tem um detalhe: como tirar todo mundo de lá sem ativar a bomba? Com muito cuidado, eles começam a puxar os passageiros um por um, enquanto Jack e Harry tentam ganhar tempo com Howard pelo rádio, como se estivessem negociando. Mas o vilão não é bobo. Percebe que está perdendo o controle e tenta explodir tudo de uma vez. Nesse momento, Jack e Harry fazem o impossível. Aceleram o resgate e conseguem tirar todo mundo segundos antes do elevador despencar, destruindo o poço inteiro. A cena é intensa, cheio de barulho de metal retorcendo, poeira no ar e aquele frio na barriga de "Meu Deus, será que vai dar tempo?". E é aí que rola o confronto. Jack e Harry conseguem rastrear Howard até uma sala de manutenção do prédio. A tensão fica tão alta que dá para cortar com uma faca. Tem perseguição pelos corredores, troca de tiros e, no meio dessa confusão, Howard aciona mais um truque. Ele plantou uma bomba na própria saída, tentando garantir a fuga. Só que Jack é rápido. Ele percebe a armadilha e salva Harry na hora. Eles cercam Howard, mas o cara é esperto e consegue escapar pelo subterrâneo, sumindo feito fumaça. A operação acaba com todo mundo vivo, mas com a sensação de que o jogo ainda não terminou. E Jack? Ele fica com aquele instinto de policial que sabe que a história não acabou. O tipo de pressentimento que diz: esse cara vai voltar, e quando voltar, vai ser pior. O dia começa tranquilo para Jack Traven. Depois do caos no prédio, ele está tentando viver como se fosse um dia normal. Tá lá, tomando seu café, respirando fundo, até que o telefone toca.
Mas não é ligação de amigo, nem de chefe. É a voz que ele mais não queria ouvir. Howard Payne. O tom é sarcástico, cheio de deboche. E ele não perde tempo. Tem um joguinho novo para você, Jack. Vamos ver se consegue salvar essas pessoas também. E aí Howard explica a regra. Se é que dá para chamar aquilo de regra. Ele colocou uma bomba dentro de um ônibus urbano. O mecanismo é simples e cruel. Quando o ônibus atingir 80 km por hora, o detonador arma. A partir daí, se a velocidade cair abaixo de 80, a bomba explode e todo mundo morre. Simples, direto e impossível de não dar errado. Jack não pensa duas vezes. Pega o carro, liga para o centro de comando e começa a caçada pelo ônibus. O problema é que ele tem que encontrar o veículo antes que chegue nos 80 km por hora. Só que o trânsito de Los Angeles não é exatamente o mais amigável. Quando finalmente vê o ônibus, já é tarde. Ele está correndo, a bomba está armada e a tensão sobe instantaneamente. Jack tenta se aproximar e avisar o motorista, mas como explicar isso sem parecer um maluco? Ele se coloca ao lado do ônibus e grita, mas o barulho da rua engole as palavras. Então ele toma a decisão mais louca. Pula de um carro em movimento direto para dentro do ônibus. Só que ao entrar, a situação piora. Um dos passageiros, nervoso e assustado, acha que Jack é ameaça e puxa uma arma. O clima já é de pânico e no meio da confusão, o motorista leva um tiro acidental. Sem motorista e sem poder parar, o ônibus está prestes a virar um desastre. É aí que Annie, uma passageira comum que só queria chegar ao trabalho, é empurrada para frente e acaba no volante. Ela não tem carteira válida porque foi suspensa, mas agora não importa. Ou ela dirige ou todo mundo morre. E olha, dirigir um ônibus gigante no meio do trânsito, sem poder reduzir, é um desafio que nem piloto de corrida quer encarar. A partir daí começa um verdadeiro balé caótico pelas ruas. Andy tenta manter o controle, desviando de carros, pedestres, caminhões e até obras na pista. Jack fica na parte de trás, tentando acalmar os passageiros e, ao mesmo tempo, manter contato com a polícia pelo rádio. Enquanto isso, Howard está em algum lugar, assistindo tudo com um sorriso diabólico, controlando o pânico como se fosse um reality show mortal. Cada minuto que passa traz um novo problema. O trânsito começa a se fechar na frente deles e Jack tem que encontrar rotas alternativas no improviso. A polícia monta esquemas para limpar as ruas, mas o trânsito de Los Angeles parece um inimigo tão perigoso quanto o próprio Howard. A tensão atinge o pico quando eles recebem a notícia de que um trecho da estrada à frente simplesmente não existe. Está em obras, com um buraco de vários metros. Jack sabe que parar é morte certa. Então a única saída é acelerar. Sim, acelerar um ônibus carregado com passageiros e uma bomba para tentar pular sobre o vão. Annie pisa fundo, todo mundo segura o fôlego e o ônibus faz o salto mais improvável e insano que alguém já viu. Milagre ou física milagrosa a favor, eles conseguem passar, mas o impacto quase desmonta o veículo. Essa história já começa no modo tensão total. Tem um prédio lotado de gente e um maluco chamado Howard Payne, que é um ex-policial nada feliz com a vida, resolve instalar bombas no elevador. Ele quer grana e, claro, causar um belo caos. Só que aí entram em cena dois policiais da divisão de explosivos, Jack Traven, Keanu Reeves, e Harry Temple, Jeff Daniels. Esses caras não são do tipo que foge do problema. Pelo contrário, eles correm direto para ele. Depois de uma sequência cheia de adrenalina, eles conseguem salvar todo mundo antes que o pior aconteça. Só que Howard consegue escapar e Jack já sente que isso não vai acabar ali. Dias depois, Jack está tomando seu café da manhã, pensando que o perigo tinha passado, quando toca o telefone e não é para avisar de promoção no mercado. É o próprio Howard rindo da cara dele e dizendo que tem um novo joguinho. Só que agora o brinquedo é bem maior. Um ônibus escolar urbano lotado de passageiros inocentes
com uma bomba armada para explodir se o veículo desacelerar abaixo de 80 km por hora. É isso mesmo que você entendeu. Se o motorista pisar no freio, bum! Todo mundo vira história. Jack sai voando pelas ruas de Los Angeles, encontra o ônibus e tenta avisar o motorista sobre a bomba. Mas claro, as coisas não são simples. Um dos passageiros acha que ele ameaça, dá confusão e, no meio da tensão, o motorista é ferido. É aí que entra Annie, uma passageira que acaba assumindo o volante. Ela não tem carteira de motorista válida, mas não tem escolha. E é nesse momento que o ônibus vira praticamente um foguete sobre rodas no meio da cidade. O problema é que, com o trânsito maluco de Los Angeles, manter o ônibus acima de 80 km por hora é praticamente missão impossível. Tem engarrafamento, carros atravessando, acidentes, obras e qualquer segundo perdido pode ser o último. Enquanto isso, Jack vai usando cada segundo para tentar descobrir como desarmar a bomba ou enganar Howard, que está assistindo tudo de longe com um sorriso de vilão. O ônibus começa a pegar danos, o combustível vai embora e a pressão só aumenta. Eles fazem manobras absurdas, incluindo uma cena icônica onde o ônibus literalmente salta sobre um pedaço quebrado da estrada. Tudo isso enquanto Jack mantém contato com a polícia e tenta bolar um plano sem deixar ninguém entrar em pânico. Tarefa quase impossível. Mas Howard não tá para brincadeira. Ele começa a fazer chantagem e tenta antecipar qualquer passo da polícia. Só que o Jack é teimoso e resolve entrar por baixo do ônibus em movimento num ato completamente insano para tentar mexer na bomba. Não dá certo como ele queria, mas ele percebe um detalhe. Howard tem câmeras no ônibus para ver tudo. Isso muda o jogo. Eles conseguem fazer um truque. Transmitem imagens gravadas para que Howard ache que está vendo o ônibus em tempo real, enquanto Jack e Annie evacuam os passageiros de forma improvisada, com o veículo ainda correndo. Mas mesmo depois que parece que acabou, o Howard sequestra Annie e leva para um metrô armando mais uma bomba. É claro que o Jack não ia deixar barato. Ele persegue o cara e a briga final é intensa. No fim, Jack salva Annie e Howard tem um destino explosivo que ele mesmo provocou. Imagina um prédio chique, lotado de gente de terno, salto alto, pasta na mão, todo mundo vivendo seu dia normal. Aí, do nada, o elevador dá aquela tremida sinistra. Para de repente e, clank, as luzes piscam. Só que não é um defeito qualquer. É um esquema armado por um cara que não tá nem aí pra vida de ninguém. Esse é o Howard Payne, um ex-policial que sabe tudo sobre bombas e resolveu usar esse conhecimento pro lado errado. Ele prende as pessoas lá dentro e coloca explosivos no sistema, exigindo dinheiro para liberar todo mundo. É o famoso me paga ou vai dar ruim. Nesse momento, quem chega para resolver? Jack Traven e Harry Temple, dois policiais da divisão de desarme de bombas que têm mais coragem que juízo. Eles chegam cheios de equipamentos, avaliam a situação e percebem que o cara tá levando o jogo a sério. Jack, que é o tipo de policial que não sabe ficar parado, começa a pensar em como chegar no vilão antes que ele detone tudo. Eles descobrem que o Howard está escondido num ponto estratégico do prédio, controlando tudo de longe. Só que o problema não é só o cara, é o tempo. A bomba no elevador não espera e as pessoas lá dentro estão entrando em pânico. Tem gente chorando, tem gente gritando e o peso da cabine faz o cabo estourar aos poucos. Jack e Harry bolam um plano maluco, usar um guindaste do próprio prédio para segurar o elevador e impedir que ele despencasse. É arriscado demais, mas é isso ou todo mundo morre. Eles correm contra o tempo, ajustam o equipamento e finalmente conseguem estabilizar a cabine. Só que ainda tem um detalhe: como tirar todo mundo de lá sem ativar a bomba? Com muito cuidado, eles começam a puxar os passageiros um por um, enquanto Jack e Harry tentam ganhar tempo com Howard pelo rádio, como se estivessem negociando. Mas o vilão não é bobo. Percebe que está perdendo o controle e tenta explodir tudo de uma vez. Nesse momento, Jack e Harry fazem o impossível. Aceleram o resgate e conseguem tirar todo mundo segundos antes do elevador despencar, destruindo o poço inteiro. A cena é intensa, cheio de barulho de metal retorcendo, poeira no ar e aquele frio na barriga de "meu Deus, será que vai dar tempo?".
E é aí que rola o confronto. Jack e Harry conseguem rastrear Howard até uma sala de manutenção do prédio. A tensão fica tão alta que dá para cortar com uma faca. Tem perseguição pelos corredores, troca de tiros e, no meio dessa confusão, Howard aciona mais um truque. Ele plantou uma bomba na própria saída, tentando garantir a fuga. Só que Jack é rápido. Ele percebe a armadilha e salva Harry na hora. Eles cercam Howard, mas o cara é esperto e consegue escapar pelo subterrâneo, sumindo feito fumaça. A operação acaba com todo mundo vivo, mas com a sensação de que o jogo ainda não terminou. E Jack? Ele fica com aquele instinto de policial que sabe que a história não acabou. O tipo de pressentimento que diz: esse cara vai voltar, e quando voltar, vai ser pior. O dia começa tranquilo para Jack Traven. Depois do caos no prédio, ele está tentando viver como se fosse um dia normal. Tá lá, tomando seu café, respirando fundo, até que o telefone toca. Mas não é ligação de amigo, nem de chefe. É a voz que ele mais não queria ouvir. Howard Payne. O tom é sarcástico, cheio de deboche. E ele não perde tempo. Tem um joguinho novo para você, Jack. Vamos ver se consegue salvar essas pessoas também. E aí Howard explica a regra. Se é que dá para chamar aquilo de regra. Ele colocou uma bomba dentro de um ônibus urbano. O mecanismo é simples e cruel. Quando o ônibus atingir 80 km por hora, o detonador arma. A partir daí, se a velocidade cair abaixo de 80, a bomba explode e todo mundo morre. Simples, direto e impossível de não dar errado. Jack não pensa duas vezes. Pega o carro, liga para o centro de comando e começa a caçada pelo ônibus. O problema é que ele tem que encontrar o veículo antes que chegue nos 80 km por hora. Só que o trânsito de Los Angeles não é exatamente o mais amigável. Quando finalmente vê o ônibus, já é tarde. Ele está correndo, a bomba está armada e a tensão sobe instantaneamente. Jack tenta se aproximar e avisar o motorista, mas como explicar isso sem parecer um maluco? Ele se coloca ao lado do ônibus e grita, mas o barulho da rua engole as palavras. Então ele toma a decisão mais louca. Pula de um carro em movimento direto para dentro do ônibus. Só que ao entrar, a situação piora. Um dos passageiros, nervoso e assustado, acha que Jack é ameaça e puxa uma arma. O clima já é de pânico e no meio da confusão, o motorista leva um tiro acidental. Sem motorista e sem poder parar, o ônibus está prestes a virar um desastre. É aí que Annie, uma passageira comum que só queria chegar ao trabalho, é empurrada para frente e acaba no volante. Ela não tem carteira válida porque foi suspensa, mas agora não importa. Ou ela dirige ou todo mundo morre. E olha, dirigir um ônibus gigante no meio do trânsito, sem poder reduzir, é um desafio que nem piloto de corrida quer encarar. A partir daí começa um verdadeiro balé caótico pelas ruas. Andy tenta manter o controle, desviando de carros, pedestres, caminhões e até obras na pista. Jack fica na parte de trás, tentando acalmar os passageiros e, ao mesmo tempo, manter contato com a polícia pelo rádio. Enquanto isso, Howard está em algum lugar, assistindo tudo com um sorriso diabólico, controlando o pânico como se fosse um reality show mortal. Cada minuto que passa traz um novo problema. O trânsito começa a se fechar na frente deles e Jack tem que encontrar rotas alternativas no improviso. A polícia monta esquemas para limpar as ruas, mas o trânsito de Los Angeles parece um inimigo tão perigoso quanto o próprio Howard. A tensão atinge o pico quando eles recebem a notícia de que um trecho da estrada à frente simplesmente não existe. Está em obras, com um buraco de vários metros. Jack sabe que parar é morte certa. Então a única saída é acelerar. Sim, acelerar um ônibus carregado com passageiros e uma bomba para tentar pular sobre o vão. Annie pisa fundo, todo mundo segura o fôlego e o ônibus faz o salto mais improvável e insano que alguém já viu. Milagre ou física milagrosa a favor,
Eles conseguem passar, mas o impacto quase desmonta o veículo. Essa história já começa já no modo tensão total. Tem um prédio lotado de gente e um maluco chamado Howard Payne, que é um ex-policial nada feliz com a vida, resolve instalar bombas no elevador. Ele quer grana e, claro, causar um belo caos. Só que aí entram em cena dois policiais da divisão de explosivos, Jack Traven, Keanu Reeves, e Harry Temple, Jeff Daniels. Esses caras não são do tipo que foge do problema. Pelo contrário, eles correm direto para ele. Depois de uma sequência cheia de adrenalina, eles conseguem salvar todo mundo antes que o pior aconteça. Só que Howard consegue escapar e Jack já sente que isso não vai acabar ali. Dias depois, Jack está tomando seu café da manhã, pensando que o perigo tinha passado, quando toca o telefone e não é para avisar de promoção no mercado. É o próprio Howard rindo da cara dele e dizendo que tem um novo joguinho. Só que agora o brinquedo é bem maior. Um ônibus escolar urbano lotado de passageiros inocentes com uma bomba armada para explodir se o veículo desacelerar abaixo de 80 km por hora. É isso mesmo que você entendeu. Se o motorista pisar no freio, bum! Todo mundo vira história. Jack sai voando pelas ruas de Los Angeles, encontra o ônibus e tenta avisar o motorista sobre a bomba. Mas claro, as coisas não são simples. Um dos passageiros acha que ele ameaça, dá confusão e, no meio da tensão, o motorista é ferido. É aí que entra Annie, uma passageira que acaba assumindo o volante. Ela não tem carteira de motorista válida, mas não tem escolha. E é nesse momento que o ônibus vira praticamente um foguete sobre rodas no meio da cidade. O problema é que, com o trânsito maluco de Los Angeles, manter o ônibus acima de 80 km por hora é praticamente missão impossível. Tem engarrafamento, carros atravessando, acidentes, obras e qualquer segundo perdido pode ser o último. Enquanto isso, Jack vai usando cada segundo para tentar descobrir como desarmar a bomba ou enganar Howard, que está assistindo tudo de longe com um sorriso de vilão. O ônibus começa a pegar danos, o combustível vai embora e a pressão só aumenta. Eles fazem manobras absurdas, incluindo uma cena icônica onde o ônibus literalmente salta sobre um pedaço quebrado da estrada. Tudo isso enquanto Jack mantém contato com a polícia e tenta bolar um plano sem deixar ninguém entrar em pânico. Tarefa quase impossível. Mas Howard não tá para brincadeira. Ele começa a fazer chantagem e tenta antecipar qualquer passo da polícia. Só que o Jack é teimoso e resolve entrar por baixo do ônibus em movimento num ato completamente insano para tentar mexer na bomba. Não dá certo como ele queria, mas ele percebe um detalhe. Howard tem câmeras no ônibus para ver tudo. Isso muda o jogo. Eles conseguem fazer um truque. Transmitem imagens gravadas para que Howard ache que está vendo o ônibus em tempo real, enquanto Jack e Annie evacuam os passageiros de forma improvisada, com o veículo ainda correndo. Mas mesmo depois que parece que acabou, o Howard sequestra Annie e leva para um metrô armando mais uma bomba. É claro que o Jack não ia deixar barato. Ele persegue o cara e a briga final é intensa. No fim, Jack salva Annie e Howard tem um destino explosivo que ele mesmo provocou. Imagina um prédio chique, lotado de gente de terno, salto alto, pasta na mão, todo mundo vivendo seu dia normal. Aí, do nada, o elevador dá aquela tremida sinistra. Para de repente e, clank, as luzes piscam. Só que não é um defeito qualquer. É um esquema armado por um cara que não tá nem aí pra vida de ninguém. Esse é o Howard Payne, um ex-policial que sabe tudo sobre bombas e resolveu usar esse conhecimento pro lado errado. Ele prende as pessoas lá dentro e coloca explosivos no sistema, exigindo dinheiro para liberar todo mundo. É o famoso me paga ou vai dar ruim. Nesse momento, quem chega para resolver? Jack Traven e Harry Temple, dois policiais da divisão de desarme de bombas que têm mais coragem que juízo. Eles chegam cheios de equipamentos, avaliam a situação e percebem que o cara tá levando o jogo a sério. Jack, que é o tipo de policial que não sabe ficar parado, começa a pensar em como chegar no vilão antes que ele detone tudo. Eles descobrem que o Howard está escondido num ponto estratégico do prédio, controlando tudo de longe. Só que o problema não é só o cara, é o tempo.
A bomba no elevador não espera e as pessoas lá dentro estão entrando em pânico. Tem gente chorando, tem gente gritando e o peso da cabine faz o cabo estourar aos poucos. Jack e Harry bolam um plano maluco, usar um guindaste do próprio prédio para segurar o elevador e impedir que ele despencasse. É arriscado demais, mas é isso ou todo mundo morre. Eles correm contra o tempo, ajustam o equipamento e finalmente conseguem estabilizar a cabine. Só que ainda tem um detalhe: como tirar todo mundo de lá sem ativar a bomba? Com muito cuidado, eles começam a puxar os passageiros um por um, enquanto Jack e Harry tentam ganhar tempo com Howard pelo rádio, como se estivessem negociando. Mas o vilão não é bobo. Percebe que está perdendo o controle e tenta explodir tudo de uma vez. Nesse momento, Jack e Harry fazem o impossível. Aceleram o resgate e conseguem tirar todo mundo segundos antes do elevador despencar, destruindo o poço inteiro. A cena é intensa, cheio de barulho de metal retorcendo, poeira no ar e aquele frio na barriga de "Meu Deus, será que vai dar tempo?". E é aí que rola o confronto. Jack e Harry conseguem rastrear Howard até uma sala de manutenção do prédio. A tensão fica tão alta que dá para cortar com uma faca. Tem perseguição pelos corredores, troca de tiros e, no meio dessa confusão, Howard aciona mais um truque. Ele plantou uma bomba na própria saída, tentando garantir a fuga. Só que Jack é rápido. Ele percebe a armadilha e salva Harry na hora. Eles cercam Howard, mas o cara é esperto e consegue escapar pelo subterrâneo, sumindo feito fumaça. A operação acaba com todo mundo vivo, mas com a sensação de que o jogo ainda não terminou. E Jack? Ele fica com aquele instinto de policial que sabe que a história não acabou. O tipo de pressentimento que diz: esse cara vai voltar, e quando voltar, vai ser pior. O dia começa tranquilo para Jack Traven. Depois do caos no prédio, ele está tentando viver como se fosse um dia normal. Tá lá, tomando seu café, respirando fundo, até que o telefone toca. Mas não é ligação de amigo, nem de chefe. É a voz que ele mais não queria ouvir. Howard Payne. O tom é sarcástico, cheio de deboche. E ele não perde tempo. Tem um joguinho novo para você, Jack. Vamos ver se consegue salvar essas pessoas também. E aí Howard explica a regra. Se é que dá para chamar aquilo de regra. Ele colocou uma bomba dentro de um ônibus urbano. O mecanismo é simples e cruel. Quando o ônibus atingir 80 km por hora, o detonador arma. A partir daí, se a velocidade cair abaixo de 80, a bomba explode e todo mundo morre. Simples, direto e impossível de não dar errado. Jack não pensa duas vezes. Pega o carro, liga para o centro de comando e começa a caçada pelo ônibus. O problema é que ele tem que encontrar o veículo antes que chegue nos 80 km por hora. Só que o trânsito de Los Angeles não é exatamente o mais amigável. Quando finalmente vê o ônibus, já é tarde. Ele está correndo, a bomba está armada e a tensão sobe instantaneamente. Jack tenta se aproximar e avisar o motorista, mas como explicar isso sem parecer um maluco? Ele se coloca ao lado do ônibus e grita, mas o barulho da rua engole as palavras. Então ele toma a decisão mais louca. Pula de um carro em movimento direto para dentro do ônibus. Só que ao entrar, a situação piora. Um dos passageiros, nervoso e assustado, acha que Jack é ameaça e puxa uma arma. O clima já é de pânico e no meio da confusão, o motorista leva um tiro acidental. Sem motorista e sem poder parar, o ônibus está prestes a virar um desastre. É aí que Annie, uma passageira comum que só queria chegar ao trabalho, é empurrada para frente e acaba no volante. Ela não tem carteira válida porque foi suspensa, mas agora não importa. Ou ela dirige ou todo mundo morre. E olha, dirigir um ônibus gigante no meio do trânsito, sem poder reduzir, é um desafio que nem piloto de corrida quer encarar. A partir daí começa um verdadeiro balé caótico pelas ruas. Andy tenta manter o controle, desviando de carros, pedestres, caminhões e até obras na pista. Jack fica na parte de trás,
tentando acalmar os passageiros e, ao mesmo tempo, manter contato com a polícia pelo rádio. Enquanto isso, Howard está em algum lugar assistindo tudo com um sorriso diabólico, controlando o pânico como se fosse um reality show mortal. Cada minuto que passa traz um novo problema. O trânsito começa a se fechar na frente deles e Jack tem que encontrar rotas alternativas no improviso. A polícia monta esquemas para limpar as ruas, mas o trânsito de Los Angeles parece um inimigo tão perigoso quanto o próprio Howard. A tensão atinge o pico quando eles recebem a notícia de que um trecho da estrada à frente simplesmente não existe. Está em obras, com um buraco de vários metros. Jack sabe que parar é morte certa. Então a única saída é acelerar. Sim, acelerar um ônibus carregado com passageiros e uma bomba para tentar pular sobre o vão. Annie pisa fundo, todo mundo segura o fôlego e o ônibus faz o salto mais improvável e insano que alguém já viu. Milagre ou física milagrosa a favor, eles conseguem passar, mas o impacto quase desmonta o veículo. Essa história já começa no modo tensão total. Tem um prédio lotado de gente e um maluco chamado Howard Payne, que é um ex-policial nada feliz com a vida, resolve instalar bombas no elevador. Ele quer grana e, claro, causar um belo caos. Só que aí entram em cena dois policiais da divisão de explosivos, Jack Traven, Keanu Reeves, e Harry Temple, Jeff Daniels. Esses caras não são do tipo que foge do problema. Pelo contrário, eles correm direto para ele. Depois de uma sequência cheia de adrenalina, eles conseguem salvar todo mundo antes que o pior aconteça. Só que Howard consegue escapar e Jack já sente que isso não vai acabar ali. Dias depois, Jack está tomando seu café da manhã, pensando que o perigo tinha passado, quando toca o telefone e não é para avisar de promoção no mercado. É o próprio Howard rindo da cara dele e dizendo que tem um novo joguinho. Só que agora o brinquedo é bem maior. Um ônibus escolar urbano lotado de passageiros inocentes com uma bomba armada para explodir se o veículo desacelerar abaixo de 80 km por hora. É isso mesmo que você entendeu. Se o motorista pisar no freio, bum! Todo mundo vira história. Jack sai voando pelas ruas de Los Angeles, encontra o ônibus e tenta avisar o motorista sobre a bomba. Mas claro, as coisas não são simples. Um dos passageiros acha que ele ameaça, dá confusão e, no meio da tensão, o motorista é ferido. É aí que entra Annie, uma passageira que acaba assumindo o volante. Ela não tem carteira de motorista válida, mas não tem escolha. E é nesse momento que o ônibus vira praticamente um foguete sobre rodas no meio da cidade. O problema é que, com o trânsito maluco de Los Angeles, manter o ônibus acima de 80 km por hora é praticamente missão impossível. Tem engarrafamento, carros atravessando, acidentes, obras e qualquer segundo perdido pode ser o último. Enquanto isso, Jack vai usando cada segundo para tentar descobrir como desarmar a bomba ou enganar Howard, que está assistindo tudo de longe com um sorriso de vilão. O ônibus começa a pegar danos, o combustível vai embora e a pressão só aumenta. Eles fazem manobras absurdas, incluindo uma cena icônica onde o ônibus literalmente salta sobre um pedaço quebrado da estrada. Tudo isso enquanto Jack mantém contato com a polícia e tenta bolar um plano sem deixar ninguém entrar em pânico. Tarefa quase impossível. Mas Howard não tá para brincadeira. Ele começa a fazer chantagem e tenta antecipar qualquer passo da polícia. Só que o Jack é teimoso e resolve entrar por baixo do ônibus em movimento num ato completamente insano para tentar mexer na bomba. Não dá certo como ele queria, mas ele percebe um detalhe. Howard tem câmeras no ônibus para ver tudo. E isso muda o jogo. Eles conseguem fazer um truque. Transmitem imagens gravadas para que Howard ache que está vendo o ônibus em tempo real, enquanto Jack e Annie evacuam os passageiros de forma improvisada, com o veículo ainda correndo. Mas mesmo depois que parece que acabou, o Howard sequestra Annie e leva para um metrô armando mais uma bomba. É claro que o Jack não ia deixar barato. Ele persegue o cara e a briga final é intensa. No fim, Jack salva Annie e Howard tem um destino explosivo que ele mesmo provocou.
Imagina um prédio chique, lotado de gente de terno, salto alto, pasta na mão, todo mundo vivendo seu dia normal. Aí, do nada, o elevador dá aquela tremida sinistra. Para de repente e clank, as luzes piscam. Só que não é um defeito qualquer. É um esquema armado por um cara que não tá nem aí pra vida de ninguém. Esse é o Howard Payne, um ex-policial que sabe tudo sobre bombas e resolveu usar esse conhecimento pro lado errado. Ele prende as pessoas lá dentro e coloca explosivos no sistema, exigindo dinheiro para liberar todo mundo. É o famoso me paga ou vai dar ruim. Nesse momento, quem chega para resolver? Jack Traven e Harry Temple, dois policiais da divisão de desarme de bombas que têm mais coragem que juízo. Eles chegam cheios de equipamentos, avaliam a situação e percebem que o cara tá levando o jogo a sério. Jack, que é o tipo de policial que não sabe ficar parado, começa a pensar em como chegar no vilão antes que ele detone tudo. Eles descobrem que o Howard está escondido num ponto estratégico do prédio, controlando tudo de longe. Só que o problema não é só o cara, é o tempo. A bomba no elevador não espera e as pessoas lá dentro estão entrando em pânico. Tem gente chorando, tem gente gritando e o peso da cabine faz o cabo estourar aos poucos. Jack e Harry bolam um plano maluco, usar um guindaste do próprio prédio para segurar o elevador e impedir que ele despencasse. É arriscado demais, mas é isso ou todo mundo morre. Eles correm contra o tempo, ajustam o equipamento e finalmente conseguem estabilizar a cabine. Só que ainda tem um detalhe: como tirar todo mundo de lá sem ativar a bomba? Com muito cuidado, eles começam a puxar os passageiros um por um, enquanto Jack e Harry tentam ganhar tempo com Howard pelo rádio, como se estivessem negociando. Mas o vilão não é bobo. Percebe que está perdendo o controle e tenta explodir tudo de uma vez. Nesse momento, Jack e Harry fazem o impossível. Aceleram o resgate e conseguem tirar todo mundo segundos antes do elevador despencar, destruindo o poço inteiro. A cena é intensa, cheio de barulho de metal retorcendo, poeira no ar e aquele frio na barriga de "Meu Deus, será que vai dar tempo?". E é aí que rola o confronto. Jack e Harry conseguem rastrear Howard até uma sala de manutenção do prédio. A tensão fica tão alta que dá para cortar com uma faca. Tem perseguição pelos corredores, troca de tiros e, no meio dessa confusão, Howard aciona mais um truque. Ele plantou uma bomba na própria saída, tentando garantir a fuga. Só que Jack é rápido. Ele percebe a armadilha e salva Harry na hora. Eles cercam Howard, mas o cara é esperto e consegue escapar pelo subterrâneo, sumindo feito fumaça. A operação acaba com todo mundo vivo, mas com a sensação de que o jogo ainda não terminou. E Jack? Ele fica com aquele instinto de policial que sabe que a história não acabou. O tipo de pressentimento que diz: esse cara vai voltar, e quando voltar, vai ser pior. O dia começa tranquilo para Jack Traven. Depois do caos no prédio, ele está tentando viver como se fosse um dia normal. Tá lá, tomando seu café, respirando fundo, até que o telefone toca. Mas não é ligação de amigo, nem de chefe. É a voz que ele mais não queria ouvir. Howard Payne. O tom é sarcástico, cheio de deboche. E ele não perde tempo. Tem um joguinho novo para você, Jack. Vamos ver se consegue salvar essas pessoas também. E aí Howard explica a regra. Se é que dá para chamar aquilo de regra. Ele colocou uma bomba dentro de um ônibus urbano. O mecanismo é simples e cruel. Quando o ônibus atingir 80 km por hora, o detonador arma. A partir daí, se a velocidade cair abaixo de 80, a bomba explode e todo mundo morre. Simples, direto e impossível de não dar errado. Jack não pensa duas vezes. Pega o carro, liga para o centro de comando e começa a caçada pelo ônibus. O problema é que ele tem que encontrar o veículo antes que chegue nos 80 km por hora. Só que o trânsito de Los Angeles não é exatamente o mais amigável. Quando finalmente vê o ônibus, já é tarde. Ele está correndo, a bomba está armada e a tensão sobe instantaneamente. Jack tenta se aproximar e avisar o motorista, mas como explicar isso sem parecer um maluco?
Ele se coloca ao lado do ônibus e grita, mas o barulho da rua engole as palavras. Então ele toma a decisão mais louca. Pula de um carro em movimento direto para dentro do ônibus. Só que ao entrar, a situação piora. Um dos passageiros, nervoso e assustado, acha que Jack é ameaça e puxa uma arma. O clima já é de pânico e no meio da confusão, o motorista leva um tiro acidental. Sem motorista e sem poder parar, o ônibus está prestes a virar um desastre. É aí que Annie, uma passageira comum que só queria chegar ao trabalho, é empurrada para frente e acaba no volante. Ela não tem carteira válida porque foi suspensa, mas agora não importa. Ou ela dirige ou todo mundo morre. E olha, dirigir um ônibus gigante no meio do trânsito, sem poder reduzir, é um desafio que nem piloto de corrida quer encarar. A partir daí começa um verdadeiro balé caótico pelas ruas. Andy tenta manter o controle, desviando de carros, pedestres, caminhões e até obras na pista. Jack fica na parte de trás, tentando acalmar os passageiros e, ao mesmo tempo, manter contato com a polícia pelo rádio. Enquanto isso, Howard está em algum lugar, assistindo tudo com um sorriso diabólico, controlando o pânico como se fosse um reality show mortal. Cada minuto que passa traz um novo problema. O trânsito começa a se fechar na frente deles e Jack tem que encontrar rotas alternativas no improviso. A polícia monta esquemas para limpar as ruas, mas o trânsito de Los Angeles parece um inimigo tão perigoso quanto o próprio Howard. A tensão atinge o pico quando eles recebem a notícia de que um trecho da estrada à frente simplesmente não existe. Está em obras, com um buraco de vários metros. Jack sabe que parar é morte certa. Então a única saída é acelerar. Sim, acelerar um ônibus carregado com passageiros e uma bomba para tentar pular sobre o vão. Annie pisa fundo, todo mundo segura o fôlego e o ônibus faz o salto mais improvável e insano que alguém já viu. Milagre ou física milagrosa a favor, eles conseguem passar, mas o impacto quase desmonta o veículo. Essa história já começa no modo tensão total. Tem um prédio lotado de gente e um maluco chamado Howard Payne, que é um ex-policial nada feliz com a vida, resolve instalar bombas no elevador. Ele quer grana e, claro, causar um belo caos. Só que aí entram em cena dois policiais da divisão de explosivos, Jack Traven, Keanu Reeves, e Harry Temple, Jeff Daniels. Esses caras não são do tipo que foge do problema. Pelo contrário, eles correm direto para ele. Depois de uma sequência cheia de adrenalina, eles conseguem salvar todo mundo antes que o pior aconteça. Só que Howard consegue escapar e Jack já sente que isso não vai acabar ali. Dias depois, Jack está tomando seu café da manhã, pensando que o perigo tinha passado, quando toca o telefone e não é para avisar de promoção no mercado. É o próprio Howard rindo da cara dele e dizendo que tem um novo joguinho. Só que agora o brinquedo é bem maior. Um ônibus escolar urbano lotado de passageiros inocentes com uma bomba armada para explodir se o veículo desacelerar abaixo de 80 km por hora. É isso mesmo que você entendeu. Se o motorista pisar no freio, bum! Todo mundo vira história. Jack sai voando pelas ruas de Los Angeles, encontra o ônibus e tenta avisar o motorista sobre a bomba. Mas claro, as coisas não são simples. Um dos passageiros acha que ele é a ameaça, dá confusão e no meio da tensão o motorista é ferido. É aí que entra Annie, uma passageira que acaba assumindo o volante. Ela não tem carteira de motorista válida, mas não tem escolha. E é nesse momento que o ônibus vira praticamente um foguete sobre rodas no meio da cidade. O problema é que, com o trânsito maluco de Los Angeles, manter o ônibus acima de 80 km por hora é praticamente missão impossível. Tem engarrafamento, carros atravessando, acidentes, obras e qualquer segundo perdido pode ser o último. Enquanto isso, Jack vai usando cada segundo para tentar descobrir como desarmar a bomba ou enganar Howard, que está assistindo tudo de longe com um sorriso de vilão. O ônibus começa a pegar danos, o combustível vai embora e a pressão só aumenta.
Eles fazem manobras absurdas, incluindo uma cena icônica onde o ônibus literalmente salta sobre um pedaço quebrado da estrada. Tudo isso enquanto Jack mantém contato com a polícia e tenta bolar um plano sem deixar ninguém entrar em pânico. Tarefa quase impossível. Mas Howard não tá pra brincadeira. Ele começa a fazer chantagem e tenta antecipar qualquer passo da polícia. Só que o Jack é teimoso e resolve entrar por baixo do ônibus em movimento num ato completamente insano para tentar mexer na bomba. Não dá certo como ele queria, mas ele percebe um detalhe. Howard tem câmeras no ônibus para ver tudo. Isso muda o jogo. Eles conseguem fazer um truque. Transmitem imagens gravadas para que Howard ache que está vendo o ônibus em tempo real, enquanto Jack e Annie evacuam os passageiros de forma improvisada, com o veículo ainda correndo. Mas mesmo depois que parece que acabou, o Howard sequestra Annie e leva para um metrô armando mais uma bomba. É claro que o Jack não ia deixar barato. Ele persegue o cara e a briga final é intensa. No fim, Jack salva Annie e Howard tem um destino explosivo que ele mesmo provocou. Imagina um prédio chique, lotado de gente de terno, salto alto, pasta na mão, todo mundo vivendo seu dia normal. Aí, do nada, o elevador dá aquela tremida sinistra. Para de repente e, clunk, as luzes piscam. Só que não é um defeito qualquer. É um esquema armado por um cara que não tá nem aí pra vida de ninguém. Esse é o Howard Payne, um ex-policial que sabe tudo sobre bombas e resolveu usar esse conhecimento pro lado errado. Ele prende as pessoas lá dentro e coloca explosivos no sistema, exigindo dinheiro para liberar todo mundo. É o famoso me paga ou vai dar ruim. Nesse momento, quem chega para resolver? Jack Traven e Harry Temple, dois policiais da divisão de desarme de bombas que têm mais coragem que juízo. Eles chegam cheios de equipamentos, avaliam a situação e percebem que o cara tá levando o jogo a sério. Jack, que é o tipo de policial que não sabe ficar parado, começa a pensar em como chegar no vilão antes que ele detone tudo. Eles descobrem que o Howard está escondido num ponto estratégico do prédio, controlando tudo de longe. Só que o problema não é só o cara, é o tempo. A bomba no elevador não espera e as pessoas lá dentro estão entrando em pânico. Tem gente chorando, tem gente gritando e o peso da cabine faz o cabo estourar aos poucos. Jack e Harry bolam um plano maluco, usar um guindaste do próprio prédio para segurar o elevador e impedir que ele despencasse. É arriscado demais, mas é isso ou todo mundo morre. Eles correm contra o tempo, ajustam o equipamento e finalmente conseguem estabilizar a cabine. Só que ainda tem um detalhe: como tirar todo mundo de lá sem ativar a bomba? Com muito cuidado, eles começam a puxar os passageiros um por um, enquanto Jack e Harry tentam ganhar tempo com Howard pelo rádio, como se estivessem negociando. Mas o vilão não é bobo. Percebe que está perdendo o controle e tenta explodir tudo de uma vez. Nesse momento, Jack e Harry fazem o impossível, aceleram o resgate e conseguem tirar todo mundo segundos antes do elevador despencar, destruindo o poço inteiro. A cena é intensa, cheio de barulho de metal retorcendo, poeira no ar e aquele frio na barriga de "meu Deus, será que vai dar tempo?". E é aí que rola o confronto. Jack e Harry conseguem rastrear Howard até uma sala de manutenção do prédio. A tensão fica tão alta que dá para cortar com uma faca. Tem perseguição pelos corredores, troca de tiros e, no meio dessa confusão, Howard aciona mais um truque. Ele plantou uma bomba na própria saída, tentando garantir a fuga. Só que Jack é rápido. Ele percebe a armadilha e salva Harry na hora. Eles cercam Howard, mas o cara é esperto e consegue escapar pelo subterrâneo, sumindo feito fumaça. A operação acaba com todo mundo vivo, mas com a sensação de que o jogo ainda não terminou. E Jack? Ele fica com aquele instinto de policial que sabe que a história não acabou. O tipo de pressentimento que diz: esse cara vai voltar, e quando voltar, vai ser pior. O dia começa tranquilo para Jack Traven. Depois do caos no prédio, ele está tentando viver como se fosse um dia normal. Tá lá, tomando seu café, respirando fundo, até que o telefone toca. Mas não é ligação de amigo, nem de chefe.
É a voz que ele mais não queria ouvir. Howard Payne. O tom é sarcástico, cheio de deboche. E ele não perde tempo. Tem um joguinho novo para você, Jack. Vamos ver se consegue salvar essas pessoas também. E aí Howard explica a regra. Se é que dá para chamar aquilo de regra. Ele colocou uma bomba dentro de um ônibus urbano. O mecanismo é simples e cruel. Quando o ônibus atingir 80 km por hora, o detonador arma. A partir daí, se a velocidade cair abaixo de 80, a bomba explode e todo mundo morre. Simples, direto e impossível de não dar errado. Jack não pensa duas vezes. Pega o carro, liga para o centro de comando e começa a caçada pelo ônibus. O problema é que ele tem que encontrar o veículo antes que chegue nos 80 km por hora. Só que o trânsito de Los Angeles não é exatamente o mais amigável. Quando finalmente vê o ônibus, já é tarde. Ele está correndo, a bomba está armada e a tensão sobe instantaneamente. Jack tenta se aproximar e avisar o motorista, mas como explicar isso sem parecer um maluco? Ele se coloca ao lado do ônibus e grita, mas o barulho da rua engole as palavras. Então ele toma a decisão mais louca. Pula de um carro em movimento direto para dentro do ônibus. Só que ao entrar, a situação piora. Um dos passageiros, nervoso e assustado, acha que Jack é ameaça e puxa uma arma. O clima já é de pânico e no meio da confusão, o motorista leva um tiro acidental. Sem motorista e sem poder parar, o ônibus está prestes a virar um desastre. É aí que Annie, uma passageira comum que só queria chegar ao trabalho, é empurrada para frente e acaba no volante. Ela não tem carteira válida porque foi suspensa, mas agora não importa. Ou ela dirige ou todo mundo morre. E olha, dirigir um ônibus gigante no meio do trânsito, sem poder reduzir, é um desafio que nem piloto de corrida quer encarar. A partir daí começa um verdadeiro balé caótico pelas ruas. Andy tenta manter o controle, desviando de carros, pedestres, caminhões e até obras na pista. Jack fica na parte de trás, tentando acalmar os passageiros e, ao mesmo tempo, manter contato com a polícia pelo rádio. Enquanto isso, Howard está em algum lugar, assistindo tudo com um sorriso diabólico, controlando o pânico como se fosse um reality show mortal. Cada minuto que passa traz um novo problema. O trânsito começa a se fechar na frente deles e Jack tem que encontrar rotas alternativas no improviso. A polícia monta esquemas para limpar as ruas, mas o trânsito de Los Angeles parece um inimigo tão perigoso quanto o próprio Howard. A tensão atinge o pico quando eles recebem a notícia de que um trecho da estrada à frente simplesmente não existe. Está em obras, com um buraco de vários metros. Jack sabe que parar é morte certa. Então a única saída é acelerar. Sim, acelerar um ônibus carregado com passageiros e uma bomba para tentar pular sobre o vão. Annie pisa fundo, todo mundo segura o fôlego e o ônibus faz o salto mais improvável e insano que alguém já viu. Milagre ou física milagrosa a favor, eles conseguem passar, mas o impacto quase desmonta o veículo. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.